Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Louvado seja Deus por tudo. Foi nos 52 dias. Tem muita coisa para falar, mas eu estou com uma que me tocou profundamente. A verdade é que ela saltou. Cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei. Eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E aí ele conclui: não havia comigo animal algum senão aquele que estava montado. Ele sai, e de noite saí para a porta do vale. Então ele foi para a porta do vale, ele queria saber como é que estava o vale. E para o lado da fonte do dragão. E para a porta do monturo ou do esterco. Nada na Bíblia está por acaso. Ele fez questão de ver o vale, ele fez questão de ver a fonte do dragão e ir para a porta do esterco, do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém. E significa que dali dava para ele ver o tamanho da destruição. Um vale, a fonte do dragão, a porta do esterco. E ele então contemplou os muros de Jerusalém que estavam o quê? Fendidos, destruídos. E as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Quantos anos isso havia, já haviam passado? Meu Deus! Quem fez isso? Nabucodonosor. Quantos anos já? E estava do mesmo jeito. Uma situação crônica. Passei a porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Não tinha como o animal passar ali, não tinha o que fazer. Mas ele não se deu por vencido. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E virando entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia. Porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Ele estava rodeado de gente que tinha, só os nobres, gente de autoridade, gente que tinha uma posição importante, magistrados, juízes, não conseguiram fazer nada. Sacerdotes já tinham se entregado àquela condição. Nobres. Quer dizer, pessoas que tinham influência naquele lugar. Todos entregues ao problema.
submissos àquilo. Agora chega um homem que viajou cerca de 1.600 quilômetros, que vivia num lugar confortável, que tinha uma vida tranquila. Ele serviu o rei, ele era o copeiro do rei. E ele está lá vivendo a sua vida com uma normalidade. Vivendo no melhor, no lugar mais bonito da face da terra, que era a fortaleza de Suzã. Chega alguém, Hanani vem, ele encontra, e ele pergunta como está Jerusalém. Ele é um exemplo muito parecido com o de Davi, que ouviu o grito do gigante uma vez. Ele ouviu uma vez como estava Jerusalém. E a partir dali, você lê o texto, esse homem começa a chorar, a orar e a jejuar, e ele fez isso por 4 meses. Porque ali ele entendeu. Deus colocou algo no coração dele. O que ele acabou de dizer aqui. Eu não tinha contado a ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração. Deus colocou algo no coração dele. Você pode reconstruir. Ele nem tinha visto. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi inspecionar tudo. Ele queria saber como tudo estava. Ele queria ver com os olhos dele. E sabe o que me encanta? Que após inspecionar, olhar tudo, ele não ficou desanimado. A fé dele aumentou. Depois de passar por cada beco e ver o tamanho da ruína, e rodeado das pessoas importantes, que me parece que já tinham acostumado com aquele cenário, aceitado aquilo como algo crônico que não havia como mudar. Então lhes disse: bem vedes, vós a miséria em que estamos em Jerusalém, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, não sejamos mais uma vergonha. Vamos reconstruir. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como a mão bondosa do Senhor tinha favorecido ele. Como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para a batalha. Eu gosto muito como está aqui. Ele ora, ele pede, e diz, então lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta condição humilhante. Sim, eles disseram, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Por que o livro de Neemias tem que te encher de esperança? Porque para todas essas pessoas importantes e para o povo, o que a gente vê é que a visão era de algo irreversível. Algo que
apesar deles terem promessas de que Deus ia levantar, que Deus ia mudar a história, eles se acostumaram. Sabe, é tão fácil uma pessoa se acostumar com uma vida que não muda, que não sai do lugar, se tornar totalmente apática e entregue àquilo tudo. Eu estou vendo muros no chão, eu estou vendo pedras queimadas, estou. O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Eu acredito que outros, talvez até, a Bíblia não fala, não dá esse detalhe, mas eu acredito no meu coração que outros pensaram, foram tocados, foram chamados, talvez até deram início. Mas por que o nome deles não estão aqui? Porque quem desiste não passa para a história. Isso é muito claro na Bíblia. Nós vemos aqueles que voltaram com medo dos inimigos, nos dias de Gideão. Nós não temos o nome dos 22.000 que vieram, foram embora, dos 9.700 que desistiram depois. Nós não encontramos esses nomes. Não tem o nome deles. Mas nós encontramos o que Gideão fez com aqueles 300. Porque eles estavam diante da mesma situação difícil. E eles creram. Em 52 dias, um negócio que ficou lá por uma vida. Não, por uma vida não, por gerações. Por cerca de 120 anos. Então, veio uma geração, veio outra geração, já estava em outra geração. Você vê que eles viram, mas não tinham forças. Você vai para o capítulo 4, e você vê, quando eles já estavam na metade, as zombarias, porque essa foi a imagem que eles acabaram construindo. Porque Nabucodonosor, quando levou todo mundo, que tipo de gente que ele largou lá? Os fracos, os velhos, os doentes. Ele deixou gente que ele não estava interessado em levar. Aqueles que ele sabia que não iam conseguir levantar. Aí os inimigos, porque é um lugar onde os muros, as cidades eram fortificadas, uma cidade onde não tem muros, o inimigo entra. Então o inimigo entrava e fazia o que ele queria, porque era uma cidade sem muros. E ninguém se preocupava em levantar os muros. Era uma cidade sem proteção. E ninguém se preocupava. E se preocupava, não fazia nada. E se tentou fazer alguma coisa, desistiu. E quantas pessoas que têm vivido sem muros? Sem esse muro de proteção? E aí pergunta, por quê? Por que a minha vida está assim? Por que tem tantas perdas e tantas situações crônicas? Essas pessoas, quem era o Deus delas? O Deus de Israel. Mas como que elas viviam? Em meio a entulhos, a ruínas, a pedras queimadas. Tudo contrário do que Deus tinha prometido para eles. E aí Deus colocou no coração de Neemias que era para ele reconstruir. E é interessante, porque Deus tem um senso de humor, porque ele colocou no coração de um copeiro, que apesar do seu trabalho, do cargo, ser um cargo de confiança, de importância, ele provava a comida do rei, ele estava diretamente com o rei, mas ele não tinha, a Bíblia não fala que ele tinha alguma experiência em construção. Deus não colocou, ou talvez até chamou um desses juízes, um desses nobres, um desses sacerdotes, mas parece que ninguém respondeu.
Mas Neemias respondeu. E se eu me aprofundar nisso aqui, quantas pessoas que Deus já colocou no coração para fazer algo e nunca responderam a Deus? Quantas pessoas que o Senhor colocou no coração delas? É você pode fazer isso. O que Deus colocou no coração de Neemias? Que ele podia fazer um negócio que estava lá por décadas, por mais de 100 anos. Que ele podia fazer um negócio que ele não tinha experiência. Que ele podia levantar e fazer o que ninguém tinha feito. Ele acreditou. Aí está o segredo, ele acreditou, não só, ele acreditou tanto, a exemplo de Abraão. Abraão, quando Deus disse, sai de tudo que você conhece e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou a terra para ele. Deus disse, você sai, depois eu te mostro. Ele foi, porque ele creu. Esse tem sido o nosso problema. Deus coloca no nosso coração, mas muitas vezes não cremos. Nós começamos a olhar para todas as situações complicadas, difíceis, para as dificuldades. Imagina Abraão olhando para tudo que ele tinha que soltar, mudar, e estou indo para onde não sei, e se eu não gostar, e se não der certo. Ele se jogou, ele botou o pé e Deus esperou que Deus colocasse o chão. Ele simplesmente creu num negócio que não fazia sentido. E ele tinha 75 anos. Agora, Deus coloca no coração de Neemias, que é para ele sair de Suzã, de um lugar seguro, aparentemente confortável, aliás, aparentemente confortável, não, muito confortável, mas aparentemente seguro, porque aquela era a segurança dele. E manda ele ir para um lugar feio, destruído, com gente caída, e fazer um negócio que ele podia ter pensado, e talvez pensou. Bom, mas por que outros não fizeram? Ele teve a capacidade, a pretensão, a boa pretensão de acreditar que ele podia fazer um negócio que outros não fizeram. Observe que a Bíblia dá detalhes que ele estava rodeado de gente nobre e importante. Ele estava rodeado de magistrados, sacerdotes, nobres. Talvez, apesar dele ter cartas de recomendação do rei, e ele até ocupava uma posição importante, mas talvez ele fosse aquele que estava abaixo dessas pessoas. E ele é que estava liderando. Deus não tocou no coração desses magistrados, desses nobres, de nenhum desses sacerdotes? Não pode ser. Não pode ser. O problema não... Esse não é o problema. Tocar, Deus toca. Gente, quantas vezes eu ouvi gente me contar, Deus colocou no meu coração, Deus falou comigo, Deus me chamou, mas eu não dei a resposta. Gente, eu já falei com pessoas de 70 anos, de dizer, eu ouvi lá atrás, há 30 anos, Deus me chamou para tal coisa, mas eu não dei a resposta. Eu sabia que era Deus, mas eu não tive coragem. Era muito difícil, o desafio era muito grande. E eu temi mais os desafios, eu temi os inimigos, eu temi a oposição. Quantas pessoas que eu ouvi, talvez você já ouviu, talvez você é essa pessoa, que um dia Deus colocou no coração, é você, eu tenho isso com você.
Eu venho contando para você várias histórias que Deus colocou no meu coração. Nós fizemos agora no mês de junho, 18 anos só aqui em São Paulo. E eu refleti muito sobre isso. Meu Deus! E se eu não tivesse vindo? E se eu tivesse cedido para aquela opressão, para aquela perseguição, para aquela luta, para aquela sensação de que eu não ia conseguir, de que era muito difícil, tantas coisas, não era só uma sensação. E se eu tivesse? Olha aí, 18 anos se passaram. Quanta coisa já foi feita, quantas pregações, quantas orações, quantos jejuns, quantos cultos, quantas entregas de jejum, quantos projetos, quantos 52 dias. Quantas vidas que foram alcançadas, quantos testemunhos e testemunhos e testemunhos. Hoje mesmo, todo dia, é difícil o dia que eu não acordo, que eu já tenho um monte de testemunhos quando eu acordo, após eu orar, buscar, que eu abro ali, já tinha testemunho ali, aguardando para me edificar logo cedinho. Todos os dias eu recebo testemunhos. Eu recebo testemunhos de pessoas que elas dizem, eu estou devendo esse testemunho, há 20 e tantos anos eu deveria já ter contado, lá em tal, que eu nem lembro que culto foi, eu não lembro quando. Aí a pessoa tem os detalhes. Deus fez isso, 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 isso. Nós não teríamos essa história de Neemias se Neemias tivesse olhado e dito, não, eu não posso sacrificar a minha vida desse jeito, a minha família, eu estou tranquilo, se ninguém fez até hoje, quem sou eu? Quem sou eu? Porque esse é o primeiro pensamento, esse é o que vem na sua cabeça. Não, tem gente melhor do que eu. Bom, tinha magistrados aqui, tinha nobres aqui, tinha sacerdotes aqui, tinha gente importante aqui, mas que não estavam fazendo nada para mudar aquela situação. Nada. Pessoas com títulos, pessoas com a posição importante, mas que não estavam fazendo nada. Que adianta um título, que adianta um cargo, uma posição, que adianta um conhecimento. Que adianta ser um sacerdote que passa por pedras queimadas e um monte de entulho e não faz nada? Está vendo o povo sofrer? Estava assim de sacerdotes. E o povo não adorava mais a Deus, e o povo não lia mais as Escrituras. Assim de sacerdotes, tinha um monte de profetas lá. E tinha gente explorando o seu próprio povo com juros abusivos, pegando os filhos em pagamento de dívida e enviando para outras terras. Neemias teve que resgatar esse pessoal todo. Saiu em busca, financiando ele, comprando de volta os filhos de muitos que tinham sido levados como pagamento de dívida, como escravos. Neemias descobriu, quando ele chegou lá, que o maior problema daquela nação, obviamente, não eram aqueles muros. Aquele era um reflexo da condição mental e emocional daquelas pessoas. Os poderosos estavam oprimindo os que não tinham condição, filhos sendo levados como escravos. E ele foi trabalhando todas essas mudanças, ele acabou com os juros abusivos, ele resgatou os filhos que tinham sido levados como escravos.
em forma de pagamento de dívida dos pais, porque os pais fazem dívidas. E a Bíblia diz que recai sobre os filhos. Você tem que pagar suas contas. E agora eu estou falando espiritualmente, porque as guerras que você não vence, elas só vão se repetir na vida dos filhos. E aí agora os filhos estão sendo... Neemias tinha que trazer gente que tinha sido levado até para terras estranhas, vendidos. E ele conseguiu resgatar. Neemias colocou aquele povo diante de suas casas e disse: olha a situação. Ei, lutem por suas casas, lutem por suas famílias. Lutem por seus filhos e filhas. Essa é uma mensagem que não pode sair do nosso coração. E ali ele encorajou pessoas de uma maneira que você vê que algumas trabalharam só, pode ler os textos, só pela reconstrução da sua própria casa, mas outros trabalharam pela reconstrução de outras casas, daquelas muralhas, pelo resgate de vidas. Foram bebendo daquele espírito. A história conta que Neemias, ele focou tanto naquela mudança, que ele fazia a ronda pessoalmente, que ele não comia nem bebia, nem dormia, a não ser quando ele tinha extrema necessidade. E ele não fez isso só por 52 dias, mas por 27 meses. O foco dele foi um foco irresistível, porque ele entendeu que aquele era o destino dele. E você sabe o que eu acredito? Que Neemias, ele estava bem, mas é provável que faltava algo dentro dele. Porque enquanto você não se envolve com aquilo que é o seu destino, sabe, você está fazendo, talvez ele estava fazendo coisas boas, mas tinha uma falta. Quando Deus colocou no coração dele que ele era a pessoa que ia restaurar aquelas muralhas, isso deu uma vida para ele. Ele largou tudo. Ele rompeu com tudo. Ele deixou tudo. Tudo que a maioria não quer deixar, não quer soltar. E sabe o que eu digo a você? Tem gente que não está vivendo plenamente o propósito da vida, não está vivendo o que Deus determinou para a vida dela. Porque sempre pesa mais o custo do que o benefício. Toda vez que Deus coloca algo diante da pessoa, ela começa a pesar as dificuldades. E isso vai ser muito difícil. Eu vou ter que recomeçar. Eu vou ter que... isso é muito difícil. Ele com certeza teve os mesmos pensamentos, porque os ataques acontecem de forma geral. Mas ele foi tomado por uma força tão grande, uma fé tão grande, que ele não podia mais viver sem aquilo. Ele acreditou que aquilo não era irreversível. Ele acreditou que ele podia mudar aquilo. Ele acreditou que não era o fim. Ele acreditou que não podia ficar daquele jeito. Ele acreditou que aquilo podia ser mudado e que ele era a pessoa que ia mudar. Imagina um incrédulo do lado ia dizer: rapaz, se por 120 anos ninguém fez nada, quem te leva? O que te leva a acreditar que é você? Rapaz,
Que pretensão é essa, hein? Foi o que os inimigos, irritados com ódio mortal dele, tentaram fazê-lo acreditar. Espera aí, quem você pensa que é? E qual foi a resposta do Neemias? Sempre orações. E essa foi uma resposta que, se todo mundo tivesse dando para todos os desafios que encontra no caminho, muitos estariam muito além. Estou num grande projeto e não posso parar. Eu estou num grande projeto e não posso parar. Deus colocou no meu coração que eu sou essa pessoa. Deus colocou no meu coração que eu vou fazer. Deus colocou no meu coração que eu vou levantar essas muralhas. Deus colocou no meu coração que eu vou fazer algo tão grande que ninguém fez. Deus colocou no meu coração, e ele acreditou. Ele acreditou. Então, qual é a diferença do Neemias para os outros? A fé. Ele acreditou. Ele acreditou, ele se moveu, ele sacrificou. Aqueles estavam vivendo uma vida sacrificada. Ele sacrificou. Porque se você não sacrifica, você vive uma vida sacrificada. O Neemias não estava vivendo uma vida sacrificada. Ele sacrificou para mudar aquilo tudo. E aqueles lá não queriam sacrificar, mas viviam uma vida sacrificada. Os inimigos entravam, faziam o que eles queriam, tinham domínio sobre eles, porque os muros estavam no chão. Como que eu estou vendo que os muros da minha vida estão no chão, inimigos estão entrando, o mal está devastando e eu não faço nada? Assim vive um monte de crentes. Os muros já estão no chão há muito tempo, tudo acontece na vida dele como se ele não fosse crente. Ele vive uma vida pior do que ímpio. Você sabia? Porque Israel, nessa época, estava vivendo uma vida pior do que os ímpios. Porque os ímpios estavam tendo domínio sobre eles. Os ímpios, os inimigos entravam e saíam a hora que eles queriam. Como assim? O inimigo entra na minha vida, entra um problema, um inimigo na minha família, na minha saúde. Tem gente que está num ciclo de doenças intermináveis, sai de uma e entra em outra. Tem gente que está num ciclo, na situação, vivendo um ciclo de situações devastadas no financeiro, que assim, levanta um pouco, cai outro tanto. Tem gente que vive assim, está preso num ciclo, numa situação crônica, por anos. Nada muda. Entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. Aqui. Quando achava que não dava mais para piorar, mais um filho era levado como escravo. Olha o tanto de filhos que têm sido levados como escravos, porque os pais estão inertes diante de suas muralhas no chão. Eles estão vendo que os muros estão quebrados, que não tem proteção nenhuma. Nenhuma! Mas também como que eles estão vivendo? Deus não é a prioridade. Eles não estão dispostos a enfrentar os inimigos e levantar os muros. Até Neemias chegar. Quando Neemias chegou, foi a primeira vez em anos que o inimigo encontrou uma muralha. Que o inimigo encontrou um desafio. O inimigo não tinha desafios. Olha que coisa triste. Você não ser um desafio para o inimigo. Você não ser um problema para o inimigo. Aquele povo não era um desafio para Tobias, para Sambalate, para Gesem e tantos outros. Não era.
um problema para ninguém. Eles estavam passivos e inertes e acomodados diante de pedras queimadas, muros no chão. O inimigo entrava, fazia o que queria e eles não reagiam. Levavam seus filhos, não reagiam. Eram explorados, não reagiam. A vida estava piorando, não reagiam. Foi o que Hanani contou para Neemias. Eles passam, os sobreviventes do cativeiro. Já tinham vindo de um cativeiro. Passam por grande humilhação. Está tudo destruído. Então o povo chega do cativeiro. E ao invés de se posicionar, por um período se posicionaram, depois soltaram, que a gente já conhece toda a história. A gente vê em Ageu abandonar a reconstrução do templo. E nós vamos ver que aí está o problema. Primeiro você reconstrói o templo, depois os muros e a cidade. Quando eles abandonaram a reconstrução do templo, faziam um monte de coisas e não tinham resultado. Porque a primeira coisa que Ciro determinou foi que eles voltassem e reconstruíssem o templo. E financiou. E nós somos ensinados pela palavra de Deus a primeiro reconstruir o templo do Senhor. Depois os muros e a cidade. Você nunca vai conseguir reconstruir nada aqui fora enquanto você não reconstruir o templo. E o que acontece quando você não reconstrói o templo? Significa que você deixou essa parte da sua vida. Então você está envolvido com outra coisa. E aí você faz outras coisas, só que você não tem resultado. É só ler o livro de Ageu. Só que não adianta só reconstruir o templo, mas não ir para a adoração. Não ter uma vida contínua no Senhor. Porque daí fica um negócio inacabado. Aí vira um monte. Os entulhos ainda estão lá. Eu ainda estou envolvido com a minha vida, com um monte de outras coisas. Ou seja, o segredo é sempre o mesmo. Você se volta para Deus, você reconstrói o templo, você o adora, você se importa com o que ele pensa, você teme o nome dele. E aí você vai vendo a mudança acontecer. Se você não se importa com isso, se você não dá essa importância, você faz um monte de coisas. Você já deve ter ouvido, talvez você mesmo já falou, meu Deus, puxa, eu faço tantas coisas. Meu Deus, eu trabalho tanto. Meu Deus, eu luto tanto. E o Senhor está mostrando para você, ei, se você me busca, você vai ter favor. Vai ser menos esforço e mais fluidez. É o Salmo 127. Aos seus ele dá enquanto dorme. Mas se você não me busca, se eu não sou a sua prioridade, e você tem que correr para lá e para cá o tempo inteiro, se você não foca no que precisa ser reconstruído, na proteção da sua vida, que sou eu. Se você não levanta os muros espirituais da sua vida, o inimigo vai continuar entrando e saindo.
Por que o inimigo tem conseguido entrar e sair, e alguns dizem, não, eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma Deus, eu até vou na igreja, não sei o quê. E o inimigo entra e sai com a maior liberdade. Por quê? Porque os muros espirituais não foram levantados. Talvez nem o templo foi reconstruído. E Deus colocou no coração desse homem que ele era a pessoa para mudar aquele quadro. Que ele não só ia levantar aqueles muros, mas que ele ia levantar aquela nação. E ele o fez, ele acreditou. Custou caro a ele? Custou. Mas o que é caro? O que é caro? O que é caro? O que realmente é caro? Que preço nós estamos dispostos a pagar? Para ter uma vida segura, uma vida plena, uma vida protegida, uma vida que progride, uma vida que avança. Acontece que tem um preço, e nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Tem um custo, mas nem todos estão dispostos a pagar esse custo. Tem sacrifícios. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo aqui em algum momento fez um sacrifício. O sacrifício de ir por anos, talvez alguns até trabalhando durante o dia e à noite iam para a faculdade. Todo mundo aqui já fez algum tipo de sacrifício, provavelmente. Por que você sacrificou? Porque aquilo, você acreditou que aquilo ia melhorar a sua vida, ia trazer um retorno para você, que você ia atingir, e talvez, não sei, se atingiu mesmo, mas você decidiu pagar o preço. Talvez você quis tanto uma coisa. Eu me lembro de uma pessoa que quis muito uma televisão muito grande. E ela comprou em não sei quantos pagamentos numa empresa, numa loja que vendia em muitas vezes. E ela não podia comprar, assim, um chinelo. E ela sacrificou até a última parcela para ter aquela TV. Para ela, valia a pena economizar no mercado, não comprar nada para ela, para ter aquela TV. Era o valor dela. Ela está disposta? Quantas pessoas que enxugam de todos os lados para ter aquele carro que ela quer tanto na garagem? Neemias sacrificou a vida dele, toda a vida dele, porque ele acreditou que valia levantar os muros daquela nação, levantar aquela nação. E ele passou para a história como alguém que conseguiu mudar uma coisa que parecia que não ia ter mudança nunca. Porque ele decidiu pagar o preço certo. Ele enxergou naquelas muralhas o destino dele, o propósito da vida dele, e ele lançou tudo naquilo. Ele sofreu, e não pouco por aquilo. Ele foi perseguido, foi chantageado, foi caluniado, porque ele acreditou, ele decidiu pagar todo um preço altíssimo de ver gente desanimada, gente desistindo, gente atacando, gente perseguindo, para tentar fazê-lo parar. E ele não parou. A resposta dele foi: estou num grande projeto e não posso parar. Eu estou num grande projeto. Eu não posso parar. Eu não vou parar. Por que eu vou parar? Porque sempre vai ter inimigos
para minar as suas forças. Você não vê, às vezes, que eles estão trabalhando para que você fale deles, se envolva com eles, o assunto da mesa seja exatamente aquele problema. E você não vê Neemias falando do problema, mas enfrentando o problema e resolvendo o problema. Você começa, você não vê. Eu já me encontrei em situação, de repente, eu agora estou distraída do principal da minha vida e eu estou falando daquele problema. O assunto é aquele problema. Quando eu deveria estar focada nos meus projetos, no que Deus tem para mim. Então o inimigo, ele trabalha de várias maneiras. Você pensa, para que você pense nele, para que você fale dele, para que você tema ele, para que você se envolva com ele. E aí, de repente, Neemias podia estar lá para resolver um problema, mas ele está só, ao invés de ele estar focado na reconstrução, ele podia estar parando o tempo inteiro para dar respostas para o inimigo. Leia o texto. Leia o livro. Era uma coisa atrás da outra. E quando você vê Neemias parando? Olha, aliás, ele não parava. Mas se você vê algum momento ele falando, é orando e falando com as pessoas. Lutem. Lutem. E para o inimigo, estou num grande projeto e não posso parar. E quando a turma religiosa ganhou dinheiro para profetizar mentiras para ele, ele teve que ter um discernimento. Porque naquele momento ele ligou, peraí, que Deus é esse? Que coloca no meu coração para eu vir, e agora está dizendo para eu me esconder, para eu fugir e me esconder. Não é Deus. Não é Deus. E ele deixou claro e falou para os profetas, isso não é Deus. Por que um homem como eu deveria fugir e se esconder? Então você vê a resposta do Neemias para os problemas, para os inimigos, para quem estava tentando miná-lo, eram sempre as mesmas. Estou num grande projeto, eu não posso parar. Ele tinha um foco, levantar aquelas muralhas. Ele tinha um foco, levantar aquele povo, levar aquele povo a adorar a Deus. Fazer uma limpa naquele lugar. Em 52 dias, ele fez um negócio que estava lá parado, crônico, destruído. Então ele deixou uma mensagem para nós que não é porque ninguém conseguiu fazer que não tem jeito. Não é porque se tornou crônico o problema que ele não pode ser mudado, vencido. Vai do que você acredita. Se você acredita que não tem jeito, não tem. Eles, pelo jeito, acreditavam que não tinha jeito. Aí chegou um homem que acreditou que tinha jeito. E quando você acredita que tem, você age conforme essa fé. Seja feito conforme a sua fé. Você vai agir conforme a fé e vai ter o resultado dessa fé. Tem pessoas que estão vivendo esse tipo de situação porque é a fé delas. Então elas sentam e o assunto é o quê? O que o inimigo está fazendo. Ao invés dela estar respondendo para o inimigo, estou num grande projeto, não posso parar e eu vou mudar isso aqui. O que cabe a mim fazer, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu não vou ficar parado. E eu não vou deixar me parar. E você vai vendo que eles foram reconstruindo.
E quando o inimigo, que o inimigo estava focado em impedir, mas não pôde. Porque quando você se levanta e se posiciona determinado a cumprir com aquilo que Deus te chamou para fazer, se você estiver realmente focado, você tem graça para aquilo. E você consegue. Aí quando o inimigo se deu conta que o muro estava na metade, eles começaram a ridicularizá-los. E aí Sambalate, olha lá o que os frágeis judeus estão fazendo. Por que eles chamaram eles de frágeis? Porque eles por muito tempo se comportaram como pessoas frágeis, fracas. Que qualquer coisa calava, parava, desencorajava. Aí o Tobias vem e fala, deixa que construa. Até uma raposa se subir lá vai derrubar o muro. Olha olha a imagem que os inimigos tinham deles. Que eles não construíam nada para durar. Ah, não preocupa não, até uma raposa derruba. Olha que coisa triste, gente. O inimigo começar a te enxergar como frágil, porque você dá o que ele quer. Como um fraco que constrói, tudo que você constrói não dura. Tudo que você faz não dura. Até uma raposa derruba. Olha que coisa triste. O inimigo tem essa visão de você. Mas agora, tinha um homem lá, que não era frágil, que estava acostumado a fazer coisas que duravam, um homem determinado e que não parava. Esse foi o desespero dos inimigos. Porque foi a primeira vez que Tobias, que Sambalate e Gesem, foi a primeira vez que eles encontraram alguém que eles não conseguiam minar as forças através das emoções, das chantagens, dos ataques, das calúnias. Foi a primeira vez que eles encontraram uma muralha diante deles. Foi a primeira vez que eles encontraram alguém que realmente cria. Neemias deu provas e provas para eles, que ele não estava de brincadeira, que ele não estava ali para se curvar diante de ameaças, que ele confiava no Deus grande e temível. Por quê? Que todo mundo no início de uma oração tem uma forma de se referir a Deus, né? Meu Deus querido, meu Deus amado, meu Senhor. Neemias só começava uma oração, Deus grande e temível. Porque Neemias acreditava que Deus era grande, Deus é grande, e Ele é um Deus temível. Porque se eles estavam vivendo o que estavam vivendo, foi por falta de temor. Então ele sabia que Deus era grande para reconstruir tudo, mas que Deus é um Deus temível, que você precisa temê-lo. Você não pode tratar Deus de qualquer maneira, porque Deus é Deus. Então você vê ele se referindo a Deus, Deus grande e temível. Com Deus, Deus é grande, não há nada que nós não possamos fazer com Deus, e Deus é um Deus temível. Então ele orava a Deus grande e temível. Deus é grande, Deus é temível. Você deve temer a Deus. Porque quando Deus fala sério. E ele estava vendo toda aquela ruína exatamente porque o povo não temeu a Deus. E quando o povo não teme a Deus, é porque está temendo qualquer outra coisa. E se você não teme a Deus, você vai temer outra coisa. E essa coisa não vai poder te proteger. Quando você perde a fome por Deus, é porque você está com fome de outra coisa. E essa coisa, no final das contas, não vai poder te defender.
Agora tem muros no chão. Pedras queimadas. Porque o povo não temeu a Deus. Mas ele olhou para tudo aquilo e qual foi a palavra de ordem? Vamos reconstruir. Tem jeito para isso aqui. Não é o fim. Isso pode ser mudado. E foi. E foi em 52 dias, o que ficou lá por 120 anos. Quando chegou um homem de fé, que se posicionou com a fé, que acreditou e se tornou uma muralha para os inimigos, nada o parava, intimidava, covardava, nada o distraía, ele levantou as muralhas em 52 dias, porque ele creu que era possível fazer, e não se distraiu com críticas, com ataques, com ameaças, com problemas. Todo dia tinha problema, todo dia tinha inimigo atrapalhando, todo dia tinha uma situação nova, e todo dia Neemias se portava da mesma maneira, com uma fé inabalável, uma confiança, e quando eles foram rodeados, ameaçados de todas as maneiras, ele chamou o povo começou a dispersar, e ele colocou o povo diante de suas famílias e casas, e disse: lutem! Lutem por suas casas, lutem por suas famílias, lutem, mas nós não vamos nos entregar. E não se entregaram. E mostrou para todo mundo que aquilo podia ser mudado. E foi completamente mudado. Porque não tinha jeito? É que aquilo ficou lá por tantos anos? Não. Porque faltava alguém que realmente cresce num nível onde problemas não seriam problemas, inimigos não seriam tratados como uma ameaça mortal, ameaças não intimidariam. É o que estava faltando. Está lá Sanbalate chamando, mandando cartas na planície de Ono. Venha para cá, vamos conversar. Estou num grande projeto. E todas as vezes que ele falou a mesma coisa, estou num grande projeto e não posso parar. Eu sempre falo, todos os anos, imagina se todos respondessem a mesma coisa para os inimigos. Para o que é um atraso na vida. Por que Abraão parou em Harã? Porque o seu pai parou. Você sabia que Terá, o nome Terá significa atraso? Por muitos anos, Terá foi um atraso na vida de Abraão. Terá teve que morrer. Eu creio que alguns atrasos, algumas situações que só têm atrasado a sua vida, você vai ter que deixar morrer, você vai ter que tirar do seu caminho. Senão você vai ficar parado no lugar errado uma vida inteira e não vai viver o que Deus tem para você. Aí ele leva Ló quer dizer véu. Deus não mostrou a terra para ele enquanto ele não se separou de Ló. Porque você não tem visão perfeita enquanto você caminha com Ló. Quando ele desvia o caminho e vai para o Egito e recebe os presentes do faraó, dentre eles, ele recebe Agar, que foi outro atraso na vida dele. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele fez um desvio que ele não tinha que ter feito. Quando você faz um desvio, você pega atrasos para a sua vida. Quando você tem um atraso do lado que você nunca se livra, você para no lugar errado. Enquanto você carrega um véu com você, você não vê o que Deus tem com você. Não consegue ver.
Abraão não foi perfeito, mas Deus o escolheu, porque viu que ele tinha uma capacidade de crer. Ele não foi perfeito, mas ele tinha uma capacidade de crer. Na lei da primeira menção, a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia é quando o Senhor manda que ele ore pelas mulheres de Abimeleque. A primeira vez que a palavra cura aparece na Bíblia é quando ele ora pelas mulheres de Abimeleque, que o Senhor deixou estéril por causa da Sara. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Abraão está indo oferecer Isaque e fala, eu vou adorar e volto com o rapaz daqui a pouco. Então você aprende. Adoração é entrega. O profeta, Deus chama ele de profeta, e ele tinha mentido. Ele cedeu por uma emoção, ele estava num processo de trabalho. Deus estava trabalhando na vida dele. Mas ele era capaz de crer, porque mesmo diante de tudo aquilo, ele podia ter se condenado de tal maneira e dito, como que eu vou orar? Como é que eu vou orar agora? Peraí. Ele se endireitou em Deus e fez o que Deus mandou, ora pelas mulheres de Abimeleque. O que agora ele podia também ter parado e dito aqui, peraí, eu orei pelas mulheres de Abimeleque, que estavam todas estéreis, e elas foram curadas e voltaram a gerar. E a minha mulher? Ele podia ter dito, como que eu vou orar pelas mulheres de Abimeleque? Se eu tenho uma estéril em casa, ele acreditou. Ele acreditou. Quando Deus pede para ele entregar Isaque, ele acreditou. Que Deus ia ressuscitar Isaque, mas não ia deixar de cumprir a promessa. Ele era perfeito? Não, mas ele cria. E tem gente esperando ser perfeito. Perfeito, quando a Bíblia diz e fala para o próprio Abraão, ande na minha presença e ser perfeito, ele não está dizendo que você não vai ter erros. Ele está dizendo de uma pessoa que está disposta a tudo para honrar a Deus. Não é que você não vai errar, mas alguém que está disposto a tudo para honrar a Deus. Que a despeito das suas falhas, ele quer honrar a Deus. E é incrível que todos eles já tinham muitos descendentes, mas ninguém tem mais descendentes do que Abraão. Nem filisteus, nem egípcios, ninguém tem mais descendentes do que Abraão. E como que ele começou? Ele viu a casa do faraó cheia de descendentes. Ele viu a casa dos filisteus cheia de descendentes. Ele orou para que os descendentes aumentassem. Porque ele olhou pelas mulheres de Abimeleque, que eram o rei filisteu. E até então, olha a vida dele. Parecia que não estava andando. Até aquele momento parecia que a vida de todo mundo andava e a dele não. Mas e mais tarde? E mais tarde? Mais tarde, mais tarde. Mais tarde. Quando você não define a sua vida por um momento. E os úteros estéreis? Todos os úteros estéreis da Bíblia geraram campeões. Porque a proporção da restauração é sempre maior. Existe essa lei na Bíblia, que a restituição é sempre maior do que aquilo que foi levado. Em quantidade e qualidade. É sempre maior. Em quantidade e em qualidade. A restauração. Então algumas pessoas estão temendo o quê? Estão deixando o inimigo, se envolvem com o problema. Esse é o problema de muita gente, se envolve com o problema. Neemias não teria conseguido levantar as muralhas se ele tivesse se envolvido com todos os problemas, que eram muitos.
Muitos. Mas ele ficou com o que Deus tinha colocado no coração dele. E quando Deus coloca um negócio no nosso coração, ele vai financiar, ele vai honrar, ele vai cuidar, ele vai defender. Ele acreditou nisso. E ele fez o que ninguém tinha feito em 52 dias. Em 52 dias. Parece que o povo não estava mais vendo a situação. Ele viu tudo aquilo, inspecionou e olhou para ele e falou: olha a situação que nós estamos. Porque você pode estar vivendo em meio a um caos. Tem só caos. E parece estar anestesiado, não vê mais. Neemias chega e fala: olha como nós estamos, vamos reconstruir. Quer dizer, Deus não nos chamou para vivermos esse tipo de vida. Vamos levantar os muros. O inimigo não pode mais entrar e sair. Fazer o que ele quer. Isso não pode mais continuar. Eu sou crente uma vida inteira. Mas aqui, o inimigo faz o que ele quer. Tudo que eu não vivo é promessa. Tudo que esse povo não estava vivendo era promessa. Não estava vivendo. Mas Deus, através de um homem que creu, restaurou tudo. Pela vergonha, dupla honra. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Sim, a proporção da restauração é sempre maior. É sempre maior. Quando você se torna um prisioneiro da esperança, Deus restitui em dobro. Ele restitui os anos que foram consumidos. Ele muda. Agora, eu creio. Eu creio. Esse povo estava acostumado já. E nada mudava. Quantas vezes eu vejo isso? Gente que está no mesmo lugar uma vida inteira não muda. Nunca muda. E a verdade é que se você não muda, você acaba morrendo, porque tudo está mudando. Tudo está mudando. E se você não muda, e Neemias chegou lá para mudar, ele disse: vamos mudar esse quadro. Vamos mudar tudo isso aqui. Nós precisamos mudar isso aqui. Isso não pode mais ficar do jeito que está. E ele só conseguiu fazer porque ele acreditou. Era impossível? Era. Obstáculos tinham muitos? Tinha. Inimigos muitos, muitos. Como o inimigo tinha tomado conta, é óbvio que ele não estava disposto a soltar. É óbvio que todo o trabalho era para impedir a reconstrução. Porque se eles levantassem os muros, o inimigo não ia ter mais como ter o acesso que ele tinha antes. Quando você levanta os muros na sua vida espiritual, o inimigo não tem mais acesso. Mas enquanto eles continuam lá embaixo, você não reconstrói o altar, o templo, os muros. O inimigo continua tendo poder. E você continua se matando, faz um monte de coisas, mas nunca tem resultado. Mas quando você crê de verdade, se levanta. Deixa Deus usar. Ele permitiu que Deus usasse. E ele fez um negócio que encanta e impacta todos nós. Gerações têm sido impactadas com o livro de Neemias, com a história de Neemias, com as reconstruções, com essa virada em 52 dias. A esperança de um monte de pessoas, de gerações, tem sido renovada. A fé tem sido ativada por causa dessa história. Porque quando você olha aquelas muralhas e você vê na Bíblia eles andando em cima,
e consagrando, e adorando, e louvando, você pensa, meu Deus, como? Como conseguir um feito desse em 52 dias? Quem lida com construção, é engenheiro, sabe disso. Como é que levanta uma obra dessa magnitude, uma obra tão grande, em 52 dias? O milagre da vida deles foi conseguir levantar essas muralhas em 52 dias. Quer dizer, uma mudança tão grande, um problema crônico mudado em 52 dias. Vidas foram mudadas em 52 dias, casas foram reconstruídas em 52 dias, famílias foram reconstruídas, filhos foram resgatados da escravidão, está tudo aí. O caráter de muita gente foi mudado, aqueles que exploravam as pessoas, com juros abusivos, que eram adoradores de mamon, foram transformados. Vidas e vidas foram mudadas. Adoração ao Senhor, um povo que buscou a Deus com força, que passou a buscar a Deus com o coração rasgado. E tudo começou com o quê? Quando esse homem ouviu uma vez como estava e começou a orar. E o que Deus colocou no coração dele, ele não abriu mão. Quando Deus colocou no coração dele, ele mudou a vida dele inteira. Ele saiu do lugar confortável, ele largou a aparente segurança dele, ele largou tudo para aquele projeto. Você sabe o que eu penso? Que Neemias algumas vezes deve ter pensado, meu Deus, se eu tivesse olhado para todas as dificuldades, eu não teria feito, e eu não estaria vivendo isso aqui. Porque eu já pensei isso, meu Deus, se eu tivesse olhado para todos aqueles ataques, para toda aquela luta, aquela dificuldade, eu pensei isso agora. Quando nós completamos 18 anos em São Paulo, pensei, meu Deus, quanta coisa foi superada. Se eu tivesse olhado para tudo, eu não teria. E não tivesse resistido, ou não tivesse tomado a decisão, tivesse olhado para o custo, eu não estaria vivendo isso aqui. Meu Deus. Foi aqui que eu vi Deus fazer tantas coisas. Tantas coisas que eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto Deus fazer muitas outras, mas eu vi um Deus que eu ainda nem conhecia. Eu fui conhecendo um Deus tão maior do que eu já conhecia. Porque essa é a nossa vida com Deus. Neemias conheceu um Deus. Ele sabia que Deus era grande e temível, mas à medida que ele foi vendo a ação de Deus, ele foi vendo um Deus que ele ainda não tinha visto. Apesar de toda a história da nação, ele viu diante dos olhos dele. Imagina Abraão no final da vida, quando a Bíblia fala daquele resultado, dele já velho, farto de dias, cheio de vigor, a Bíblia fala. Talvez em algum momento ali, ele olhou e pensou, meu Deus, se eu não tivesse feito o que para muita gente era uma loucura, largar tudo e vir para essa terra sem saber, o Senhor nem me contou qual era a terra. Poxa vida, quantas pessoas que Deus colocou algo no coração delas, mas elas têm pesado mais o custo. O que elas vão ter que deixar, o que elas vão ter que romper. Quantas pessoas que Deus já colocou e hoje elas têm só arrependimentos e frustrações.
Quantas pessoas que Deus tem colocado hoje, vem colocando algo no seu coração que você sabe que é Deus. Isso queima. E será que algumas vão ficar no seu lugar confortável, aparentemente seguro? Ou vão pagar o preço que tem que pagar e agredir como Neemias agrediu? Porque Neemias, você vê, que não era para sempre, mas por um período. Ele deu tudo, ele ficou esticado por muito tempo, muito esticado por muito tempo. Igual Daniel. Ficou ali por 3 anos. A legumes e água ia durar para sempre, mas por 3 anos ficou esticado. Porque Deus colocou no coração dele para ele não se contaminar. E como é que ele terminou? 3 anos depois, 10 vezes mais sábio. Valeu ou não valeu? E sendo promovido. A cada fornalha e cova de leões, como é que esse povo saía? Para promoção. Deus coloca no nosso coração, Deus colocou no coração, falou com Gideão que era ele o libertador de Israel. Deus coloca no nosso coração, Ele colocou no coração de Neemias, que era ele o reconstrutor daquelas muralhas, quem ia reconstruir as muralhas, quem ia liderar tudo aquilo. E ele acreditou. Mas ele não só creu no coração dele, ele mostrou com obras aqui. E nada o parou. Esse é o segredo. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, ele devia ter uns 80 anos. Isso significa que por 40 ele ficou na tenda. Por 40 ele ficou na tenda. Mas quando chegou o momento, quem foi escolhido? Valeram os 40 anos de sacrifício, enquanto cada um estava fazendo o que queria, ele estava na tenda aprendendo tudo. Ele sacrificou anos da vida dele, mas para depois assumir aquela posição. E foi fácil botar o povo dentro da terra? Não. Foi fácil vencer aqueles inimigos? Não. Mas você vê o livro de Neemias, é um livro de conquistas. Ele terminou em grande honra. Ouvindo de Deus que ele tinha conquistado muito, mas ainda tinha muito para conquistar. Você está velho, já conquistou muito, mas ainda tem mais. Deus sempre está nos estimulando a mais. Neemias terminou como? Como grande instrumento, um grande instrumento nas mãos de Deus, que levou a nação a viver algo inacreditável, fora do comum, porque ele creu e decidiu pagar o preço de ser usado por Deus, de ser um instrumento de Deus, de ser levado por Deus. Ele deixou Deus o levar. E ele focou dia e noite aquelas muralhas. Tanto é que a Bíblia diz que por esse período, eles nem trocavam de roupa. Isso significa que nem, muitas vezes não dá para tomar banho. Eles tiveram que trabalhar com uma das mãos. Mas em 52 dias, aquelas muralhas estavam reconstruídas. Então, o que Deus diz para você é o seguinte, Ele colocou algo no seu coração. E aí? Você vai colocar esse projeto para andar? Você vai focar a reconstrução ou você vai olhar para todos os problemas que vão surgir? Porque eles surgem. Você vai ficar esticado no período que é necessário? Não vai durar para sempre. Mas uns 52 dias na sua vida pode ser o suporte por anos, como eu tenho visto na vida de muitas pessoas. Você vai pagar o preço, como Neemias pagou? Fazia a ronda todo dia. Não comia, não dormia, não bebia. O historiador José fala isso claramente.
E ele não ficou só por 52 dias, mas por 27 meses. Porque tinha tantas necessidades. Ou seja, era um foco absoluto. Ele estava determinado a mudar a história daquela nação. E mudou. E mudou. Nós admiramos este homem porque ele não cedeu. Se ele tivesse cedido, você também ficaria frustrado. Nós amamos Abraão porque ele não cedeu, apesar dos erros, ele continuou. Nós amamos Davi porque ele não cedeu. Nós não gostamos de Saul porque ele foi fraco e covarde. Nós amamos Abigail porque ela foi sábia e corajosa. Nós não gostamos de Mical porque ela era uma arrogante e uma zombadora. Está vendo? Você sabe bem onde deve estar. Você sabe. Você sabe. Nós olhamos, lemos sobre Absalão, nós queríamos que Absalão tivesse dado certo. Mas nós vemos que ele foi um usurpador do trono do pai. E nós, apesar de nós nos encantamos pela beleza, nós lemos que ele era bonito até a planta de seus pés. E a gente queria que ele tivesse dado certo, porque ele era lindo, tinha cabelos maravilhosos, jogava um pó de ouro nos cabelos dele. Mas o caráter dele faz com que a gente não queira Absalão. Nós até queremos ficar com dó dele, porque ele tomou as dores da irmã, mas aí ele se torna um monstro. O espírito de Amaleque toma conta dele. Nós sabemos dizer onde devemos estar, por cada arquétipo, cada personagem bíblico. É um arquétipo. Nos dias de hoje, nós encontramos os Saús, os Absalãos, nós encontramos as Micaus. Mas nós admiramos Débora, Abigail. Por que será? Nós passamos a amar a Ana, depois que ela se levantou. Antes a gente não gosta muito da Ana fraca, mas depois a gente apaixona por Ana. Nós amamos Neemias, porque ele foi uma muralha. Mas a gente não gosta de Sambalate, nem de Gesem, nem de Tobias. Por que a gente gosta do Ciro? Ele também foi um imperador. E a gente até simpatiza com Nabucodonosor no final, porque ele se voltou para Deus. E a gente gosta de Ciro porque ele beneficiou o povo de Deus. Ele fez uma coisa boa. E a gente sabe que as coisas não acontecem com o estalar de dedos. A gente sabe de que lado devemos estar. Você só se encanta com algo que é inspirador. Ninguém gosta de Judas. Eu nunca conheci alguém, se você pode ter conhecido, eu nunca conheci alguém até hoje com o nome Judas. Eu não conheci. Eu também conheci poucos, para falar a verdade, eu conheci um Saul. Não, 2 Saús. Eu já conheci Abigail, nunca conheci uma Mical. Muitos Davis, alguns Neemias. Eu nunca conheci um Ló, mas já conheci Jós. Muitos Pedros, muitos Mateus, muitos Marcos, muitos Paulos. Por que nós demos esses nomes aos nossos filhos? Por quê? Por causa do que eles fizeram. Por que você nunca deu Judas para o seu filho? Você não quis dar Saul também, não?
E assim, quantas Marias nós conhecemos? Isabéls. Quantas Rebecas? Muitas. E Raquels, muitas. Muitas Saras. Porque essas pessoas creram e a história delas nos toca profundamente. E quando a gente usa aquele nome, é porque aquilo está mexendo com a gente. Porque é uma história que inspira. Você fala, poxa, que história. Gostei desse nome, dessa pessoa. Nós sabemos de que lado devemos estar. Você é o primeiro a não admirar quem para, quem desiste, quem recua. Você fica, eu tenho certeza que você já leu a passagem de Gideão e você ficou escandalizado quando uma pergunta foi feita, quem está com medo pode voltar, 22 mil foram embora. Você pensou assim, meu Deus, só perguntou quem está com medo. Você ficou escandalizado, mas talvez em algum momento você também ficou com medo e desistiu. E recuou. 10 mil foram levados para beber água. E 9.700 mostraram que estavam com medo. Só 300 mostraram que não. E a gente ama os 300. Por que a gente ama tanto os 300? E não quer saber do restante? E tem pregação que a gente desce o pau neles mesmo. A gente adora falar dos erros desse povo, do medo deles. Olha o que o Ló fez com a família. Olha esses covardes. Por quê? Porque lá dentro, Deus colocou tesouros em nós, grandeza em nós. Nós não fomos feitos para sermos pessoas pequenas, para ter uma vida pequena. É por isso que nos incomoda, porque o que Deus colocou em nós é muito grande. Ele colocou a presença dele, a grandeza dele. Ele não te fez para uma vida pequena. Foi por isso que Neemias se incomodou quando ele olhou, quando ele, antes de olhar, quando ele ficou sabendo, ele se incomodou. Por quê? Porque ele sabia que Deus é grande e temível. Não é possível uma pessoa dizer que serve um Deus tão grande e suportar e aceitar uma vida tão pequena e rasteira. Não. Levanta. É tempo de restauração. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Pega o Espírito. Esse Espírito. Porque Deus está dizendo, eu coloquei dentro de você, você pode. Se você crer, você vai levantar os muros da sua vida. E você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. Você vai mudar as coisas. Deus vai usar quem para mudar? Você. Você. Pega o seu propósito. Vamos nos colocar em pé. Se você não preencheu, tira um tempo no intervalo e preencha com fé. Nunca passe aqui. Nunca entre ali e abra para ser ungido o seu propósito sem você ter tido a fé, a coragem para preencher. É um ato de fé. Nós temos respaldo bíblico para fazer isso. É um ato de fé. Escreva a visão. Até a ciência já comprovou que o que você medita, você declara e você escreve
você tem mais de 90% de chance de atingir. Até a ciência já disse isso. Até a ciência já comprovou isso, que é bíblico. Toma uma decisão na sua vida. Deus tem um futuro para você. E o diabo quer te convencer que não. O diabo, os inimigos tentaram convencer aquele povo de todas as maneiras que não. Que mais uma geração ia terminar sem ver aqueles muros no lugar. Talvez o diabo já disse isso para você. Que você vai repetir a história de outros. Isso não é verdade. Levanta com fé. Toma a decisão da sua vida aqui hoje. É tempo de restauração. A palavra para você, para esse novo ciclo, é de resgate e restituição. Deus está dizendo que Ele vai fazer. Mas Ele não faz sozinho. Ele precisa de você. Crendo. Ele não tinha como. Ele tocou outros corações. Mas Neemias, a 1.600 quilômetros de lá, respondeu. E ele não apenas creu, ele mostrou com obras. E quando nós cremos e nos movemos em fé, e jogamos a nossa vida em Deus, nós vemos uma fluidez, uma mudança tão grande, que mais tarde nós agradecemos a Deus, como acredito que Neemias muitas vezes agradeceu, por ter tido a coragem de sacrificar tanto, quando ele viu tudo aquilo mudado. Aqueles muros no lugar, eu acredito que no dia da consagração daquelas muralhas, quando ele viu aqueles levitas andando em cima das muralhas, que realização, meu Deus. Quando ele viu aquele povo adorando o Senhor, tem um capítulo que fala inteiro de Esdras lendo as escrituras e o povo chorando, adorando, que é quando eles vêm e dizem: "Ei, a alegria do Senhor é a nossa força." Quanta realização. Que alegria. Lute. Lute por sua vida, por sua família, por sua casa, por seus sonhos. Viva o seu destino. Levanta. Decida acreditar. Toma a decisão que você vai crer. Que você pode. Por melhor que esteja a sua vida, Deus tem mais. Por pior que esteja a sua vida, Deus é capaz de mudar completamente. Não importa. Simplesmente eu tenho que crer. E quando eu creio, eu vivo isso uma vida inteira, queridos. Não é o meu primeiro 52 dias. Eu sei o que eu estou dizendo. Um trabalho não dura tanto. Se Deus não aprovar, se Deus não responder, todo 52 dias, a unção que o Senhor derrama sobre nós é de restauração. E há aproximadamente uns 40 dias, eu estava orando e ainda fiz questão de falar aqui, numa reunião de líderes, que o Senhor tinha colocado muito forte, Ele falou comigo em oração, que a unção que Ele ia derramar nesses 52 dias era uma unção do impossível. Que muitas situações impossíveis iriam acontecer. Que era para dizer para a igreja, tanto que eu disse a eles, diga à igreja, para não ter medo de rumar para o impossível. Porque a unção que está sobre nós é que nos capacita a viver o impossível. Nós vamos viver o impossível. Eu não sei o que é impossível para você, mas ele vai se dobrar. Ele vai se dobrar. Eu não sei o que você vive agora, mas Deus está garantindo a você que Ele vai restaurar, Ele vai restituir, Ele vai levantar e o nome dEle será glorificado. Vai ser glorificado. Com seus olhos fechados e o seu propósito na mão, eu quero que você fale com Deus, que você derrame o seu coração na presença dEle. Porque você verá a glória dEle. Porque Ele virá com poder.
Porque você vai viver o impossível. Porque no final você vai testemunhar. No final você vai contar que você viu a glória de Deus. Você vai dizer, quando eu cheguei, não tinha como, mas Deus veio até mim com poder. Quando eu cheguei, não havia um meio, mas Deus me abriu caminhos. Deus me favoreceu. Deus me socorreu. Deus me honrou. E Ele foi me dando sabedoria, visão e força e graça. E Ele foi colocando as coisas no lugar. E a minha vida mudou. Você vai ser um desses que vai estimular outras pessoas a buscar a Deus. E você vai poder contar. Eu não tinha saída, eu não tinha como. Mas Deus veio em meu auxílio, em meu socorro. Ele me socorreu. Quando eu o busquei, quando eu me aproximei dele, ele se aproximou de mim. Quando eu o busquei, eu o encontrei. E ele me respondeu, ó meu Deus, aqui estamos nós. Aqui tem um povo que crê, Senhor. Tem um povo que acredita. Se essa pessoa veio aqui é porque ela acredita. Ela está tomada de fé, ela crê, Senhor. Honra a fé dela, meu Deus. O meu pedido é honra a fé da igreja. Honra a fé de cada pessoa que aqui está. Levanta essas pessoas com poder, meu Deus. Honra a fé, meu Deus. Honra a fé dessa pessoa, meu Deus. Senhor, ajuda. Ajuda ela a romper agora. Ajuda essa pessoa a romper em fé, romper, Senhor, barreiras que hoje para ela ainda são intransponíveis, mas que ela creia, porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer, eu vou honrar a sua fé, eu vou responder você vai viver um ciclo de resgate e restituição, eu vou trazer de volta, eu vou dar a você o que você pensa que não é possível, eu vou te ajudar a chegar lá, eu te ajudo, eu te capacito, eu te levo, eu estou aqui e eu digo, não temas, porque eu te levo. Oh Deus, eu sei que o Senhor está falando com a igreja, eu sei que o Senhor está mandando uma mensagem incrível aqui. Eu sei que é um novo tempo, Senhor. E se ela não lutar agora, ela vai ter arrependimentos amanhã. Se ela não buscar agora, se ela não se jogar agora, se ela não enfrentar agora, ela vai se arrepender amanhã. É claro o que o Senhor está dizendo. Levante-se a despeito de tudo e creia. Levante-se e reine, levante-se e governe, levante-se e avance, levante-se, eu vou te ajudar, levante-se, eu te dou graça, eu tenho menos esforço e mais fluidez para você, apenas creia e se joga em mim, entre em ação agora, responda ao clamor dela, responda às orações dela, Senhor, vai entrando em ação, dá força, dá visão, dá graça, dá o ânimo, dá ela, Senhor, essa visão que a leva a romper os obstáculos, a deixar tudo para trás, a não se preocupar com o custo, mas enxergar os benefícios que estão à frente dela. Restaura a vida dela, restaura a família dela, restaura a casa dela, restaura o financeiro, a saúde, restaura o ministério dela, restaura, Senhor, a obra das mãos dela, abençoa a obra das mãos dela, restaura cada área da vida dela, que o espírito da miséria, da derrota, seja destruído agora e arrancado da vida dela, da separação, da contenda e da divisão, do atraso, que saia da vida dela, da cegueira, que saia da vida dela, tudo que até hoje atormentou a vida dela, que seja derrotado agora. Eu quebro esse ciclo de derrota, esse ciclo de vergonha, esse ciclo de humilhação, esse ciclo de derrota. Eu quebro agora em
ciclo de humilhação, esse ciclo que ela tem estado presa nele por anos. Eu quebro esse ciclo agora, que tem travado a vida dela, tem impedido ela de romper. Seja livre, em nome de Jesus Cristo agora. Receba força e graça e favor. Veja a mão bondosa do Senhor. Veja o agir de Deus na sua vida. Tenha a sua vida restaurada. Hoje eu declaro sobre você a unção de restauração, a unção do impossível sobre você, e você vai rumar para o impossível e vai viver o que é impossível. Eu declaro sua vida restaurada, seu financeiro restaurado, sua família restaurada, seu ministério restaurado, sua saúde restaurada, sua saúde emocional restaurada. Eu declaro a sua vida mudada hoje. Eu declaro que esse ciclo de ruína e pedras queimadas e vergonha e humilhação está quebrado em nome de Jesus, e que você vai avançar para um tempo de restituição, de renovo, de restauração, um tempo onde as suas forças e o seu ânimo serão motivadores para outras pessoas. Muitas pessoas vão se motivar, vão se encorajar com o que Deus vai fazer na sua vida, com o renovo da sua vida, com a sua força, com a sua sabedoria, com a sua restauração, com a sua restituição. Muitos se curvarão diante de Deus por causa da obra do Senhor na sua vida. Deus te veste com um manto de restauração e restituição. Deus te cobre com uma unção que te leva a viver algo novo. Deus levanta você hoje e te enche de força e coragem para esse novo tempo. Viva a restauração, tenha a sua vida restaurada. Eu não sei o que você colocou nesse propósito, mas eu consagro ao Senhor agora, e eu declaro que tudo que foi colocado nele vai ter resposta e restauração e restituição. Eu tomo posse de todas as restaurações e restituições na sua vida. Tenha a sua vida restaurada, tenha a sua vida restituída, em nome de Jesus. Viva a restauração, eu digo em nome de Jesus. Tenha a sua vida restaurada, tenha a sua vida restituída. Viva a restauração, em nome de Jesus Cristo. Em cada área, seja restaurado, em nome de Jesus. Venha, Espírito Santo, e vai fazendo algo novo. Que ela receba uma paz, uma alegria, uma força, um renovo, que para ela seja impactante, e que ela impacte outras pessoas com essa paz, com essa unção, com esse poder. Que a unção do Senhor a levante agora. Seja levantado pela unção do Senhor. Tenha a sua vida completamente mudada para a glória dEle. Faça um pacto com o Senhor agora, que você bebe do espírito da fé de Neemias, e você vai ser incansável na reconstrução e na restauração da sua vida. Você vai ser incansável. Deus colocou grandeza em você, e você não vai viver uma vida pequena. Você não vai viver à margem. Você não vai aceitar menos do que Deus determinou para a sua vida. Eu abençoo você. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo os seus 52 dias mais uma vez. Eu abençoo os seus sonhos e os seus projetos. E eu declaro que no final, quando esse projeto, quando esse ano terminar, você estará num outro nível, num outro patamar. Deus quer que você cresça, Deus quer que você progrida, Deus quer que você avance. Você vai crescer, você vai progredir. Você não depende de nada do que está aí fora. Deus é maior, Deus confunde todas as coisas. Deus tem algo grande para com a sua vida, e Ele está dizendo que se você não for agora, você vai se arrepender depois. Então Ele quer que você beba do espírito de Neemias e saia de onde você está e avance para a direção que você sabe que Deus colocou no seu coração. Deus colocou algo no seu coração. Não tenha medo, avance, não
se intimide, não recue, não se entregue, avance com fé, porque o mesmo Deus que manda é o Deus que honra, é o Deus que financia, é o Deus que estrutura, é o Deus que abre portas, é o Deus que muda as coisas, e Ele está dizendo: faça a sua parte, porque a minha não vai falhar, apenas avance, porque eu derramo sobre você uma unção que te capacita a viver o impossível, a viver a restauração. Você vai viver restauração. Eu concordo com todas as suas vitórias. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu declaro que você vai contar, que você se sente outra pessoa, que algo mudou dentro de você, que Deus te renovou de tal maneira, renovou a sua fé, renovou as suas forças, renovou a sua alegria, a sua paz, que você nem sabe como explicar. Você só sabe que você não é mais o odre velho, você agora é um odre novo, pronto para receber um vinho novo. É tempo de providenciar odres novos. E você, esse odre novo, que vai ter ideias e projetos, e visão, e força, e graça, e sabedoria, na sua casa, na vida, na sua família. Você, esse odre novo, que vai derramar vinho novo na vida de muitas pessoas. Você, esse vinho novo, esse odre novo, com vinho novo. E você vai sair derramando essa nova unção. As pessoas vão dizer isso. Ei, você mudou. Eu sei disso. Eu sei que hoje tem pessoas entendendo coisas. Há uma unção que está modificando mentes aqui. Está trazendo uma renovação tão grande. Porque tudo na Bíblia é renovação. Eu estou fazendo uma coisa nova. Transformar-vos pela renovação do seu entendimento. Tudo é renovação. Ou seja, tudo nos leva para mudanças, para evolução, para o crescimento, para o progresso. Tudo. E Deus está te levando para isso. As pessoas verão você diferente na sua casa, no seu trabalho, na vida, no dia a dia. A maneira como você vai reagir aos problemas, as respostas. A sua vida com Deus, o seu ânimo com Deus, o seu ânimo para estar com Deus. Deus está mudando aqui hoje. Deus está restaurando poderosamente a vida espiritual de muitas pessoas. E a gente sabe, primeiro restaura o templo, depois os muros e a cidade. Deus sempre começa restaurando o templo. Quando o templo, o altar é levantado, então todo o resto vai fluir numa velocidade tão grande. Você verá mudanças grandes e muitos verão mudanças rápidas. Porque quando muda aqui dentro, afeta toda a nossa atmosfera, tudo aqui fora. Eu sei que hoje Deus está restaurando. Eu sei que você testemunhará. Eu sei que hoje vidas estão mudando. Eu me lembro muito bem que quando eu fui à frente para receber Jesus como meu Salvador, eu fui praticamente levada com raiva, com o espírito de Amaleque. Eu nem sei dizer a você a oração que foi feita, mas uma semana depois, eu era outra pessoa. Eu me dei conta que eu era outra pessoa, porque eu não tinha tido as mesmas ações, as mesmas reações, o mesmo comportamento. Então você pode até não ver momentaneamente, mas Deus está trabalhando algo novo aqui hoje, e você vai responder de forma diferente para a vida, para o dia a dia. E você verá a glória de Deus. Receba poder, receba unção que restaura a sua vida. Viva o impossível e avance para o impossível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu recebo
como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.